Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. E o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo nesta manhã, levando até você os principais fatos que se tornam notícia no Brasil, no Rio Grande do Sul, na região e no mundo. A partir de agora, você está na Conecta Mais, ao vivo com o Conecta News. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais Web TV. Hoje, quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Hoje, dia do nordestino, Thiago. E o dia do nordestino é comemorado anualmente dia 8 de outubro no Brasil. Essa data homenageia toda a diversidade cultural e folclórica típica da região nordeste do Brasil. O nordeste do brasileiro é conhecido por sua musicalidade, culinária, danças, superstições, artesanatos, belíssimas paisagens naturais e muito mais. E a previsão do tempo para hoje é de chuva em nosso município. A quinta-feira amanheceu com 15 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 26 graus. E a chuva permanece durante a semana. No momento, aqui em Nova Prata fazem 17 graus. E as nossas principais manchetes desta quinta-feira. Começamos pela economia. Em recuperação judicial, a Itapemirim anuncia processo para contratar 600 profissionais para a nova empresa aérea. E na agricultura, a Anvisa autoriza o uso dos estoques de paraquat, o agrotóxico que foi proibido há pouco mais de 15 dias. E pelas notícias do mundo, ameaçada pelo furacão Delta, Cancún esvazia hotéis e prepara abrigos. E na política, o destaque é que sai Celso de Mello e entra Cássio Nunes, o que muda no STF a partir de agora. E pela atualidade, a pandemia não abateu o humor do brasileiro, diz ranking da felicidade. E também aí pelo esporte, a Conmebol projeta a final da Libertadores da América para 23 de janeiro e sonha em ter público no estádio. E pelas notícias do Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul quer descontar do salário o auxílio emergencial recebido irregularmente por servidores. E as informações da Serra e do Planalto, a Randon reestrutura as operações da planta das Suspenses para ser a nova filial da Castertech. E pelas notícias da nossa região, vereadores de Fagundes Varela aprovam redução de 42% nos salários do cargo a partir de 2021. Exatamente, Beto Guidini, esses são os principais destaques. Logo mais, Monalise Canali nos chama ao vivo para trazer as informações do núcleo próprio de jornalismo. E às 8h30 da manhã, nós teremos a presença dos candidatos à Prefeitura de Guabiju, o senhor Diego Vendramin e o vice Domingos Secchini, que vão participar da nossa entrevista ao vivo logo mais. E vamos aos destaques da economia, Beto. Isso mesmo, agora 8h06. E começamos pelo portal Infomoney. A Ibovespa fecha perto da estabilidade com incerteza fiscal e queda do petróleo ofuscando o dia de otimismo nos Estados Unidos. A Ibovespa fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira, apresentando um desempenho muito mais fraco que os índices de Wall Street, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, que tiveram altas de 1,91%, 1,74% e 1,88%, respectivamente. E por aqui, o fisco fiscal voltou a gerar preocupações, apesar do ministro da Economia, Paulo Guedes, ter desmentido a notícia de que o governo poderia estender o auxílio emergencial até junho de 2021. E uma outra informação curiosa nesse período no qual nós estamos passando pela primeira vez na história, o Brasil atinge a marca de R$ 1 trilhão depositados na poupança. Isso mesmo, os depósitos na caderneta no mês de setembro superaram os saques na casa dos 13 bilhões, de acordo com o Banco Central. E foi a primeira vez que o brasileiro guardou tanto dinheiro assim na caderneta de poupança, Beto, mais de R$ 1 trilhão. Falar em trilhões e bilhões, segundo o portal G1, a riqueza dos bilionários cresce durante a pandemia e atinge marca recorde de 10,2 trilhões de dólares.
Os bilionários ficaram ainda mais ricos durante o auge da pandemia do coronavírus e soma das suas riquezas superou a primeira vez a marca dos 10 trilhões de dólares, segundo pesquisa divulgada na quarta-feira pelo banco suíço UBS e pela PwC. E de acordo com o levantamento, a riqueza dos bilionários atingiu em julho o valor de 10,2 trilhões, ante 8 trilhões no início de abril, ultrapassando o pico anterior de 8,9 trilhões, registrado no final de 2017. E outro índice importante da economia que chama atenção para o atual momento do cenário. A produção de veículos bateu o maior índice nos últimos 10 meses e as vendas avançaram 13%. Isso porque as montadoras no mês passado produziram mais de 220 mil unidades entre carros, utilitários, caminhões e ônibus, que saíram da linha de montagem segundo os balanços divulgados pela Anfavea, que é a entidade representante da indústria dos veículos. O resultado confirma a recuperação da produção e dá bons motivos para pensar num bom retorno da economia. E segundo o portal G1, serviços e comércio lideram demissões no ano. Veja os cargos que mais perderam e ganharam vagas. Segundo o número de contratações com carteira assinada superou de demissões pelo segundo mês consecutivo em agosto, mas seguiu longe de recuperar as perdas da pandemia do coronavírus. O acumulado do país, o país ainda registra perda de 850 mil vagas. E segundo dados, os cargos no topo da lista de cargos que tiveram postos de trabalho destruídos aparecem na categoria vendedores e demonstradores, com 249.674 empregos de carteira assinada eliminados no ano. Na sequência estão os garçons, barman, copeiros e sommeliers, menos de 131.693 vagas. Os escriturários em geral e assistentes administrativos, menos 92.706. Cozinheiros, menos 62.474. E os trabalhadores auxiliares nos serviços de alimentação, menos 45.353. Muito bem, e agora a gente aproveita para mandar um abraço para o seu João Luiz da Costa, que está ligado conosco de Guabiju, e a dona Salete Paludo, que também manda um bom dia para Nova Prata. E quem nos chama externamente, diretamente das ruas da nossa cidade, é Monalise Canali, que traz as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. É isso mesmo, bom dia Beto, bom dia Thiago, bom dia a todos os telespectadores do Conecta News, nessa manhã fresquinha, né, de quinta-feira, dia 8 de outubro. Então, falando do nosso núcleo próprio de jornalismo, a gente segue a nossa sequência de especiais do Outubro Rosa. A gente conversou então com Tereza Salete e Polezelo Favreto, lá de Vista Alegre do Prata, que conta um pouco sobre a sua história de tratamento e combate ao câncer de mama, né, que ela precisou passar. Lembrando que esse especial de Outubro Rosa, a gente tem um depoimento de uma mulher em cada município de área de atuação aqui da TV Conecta Mais. Então, vocês vão ver que já exibimos Protásio Alves, Nova Bassano, Nova Prata, agora Vista Alegre. Então, temos diversas mulheres que conversaram conosco, uma em cada município, para contar um pouco mais sobre a sua história. Também temos um especial sobre o Dia do Ovo, que é no próximo dia 10, mas a gente antecipou um pouquinho essa reportagem para que você confira um pouco mais sobre os benefícios desse alimento. Conversamos com a nutricionista Lau, em Dallagnol, e ela conta pra gente um pouco mais sobre esse alimento que é tão presente no nosso dia a dia, tanto direta quanto indiretamente, né? Além disso, nós teremos daqui a pouquinho ao vivo na Kiron Centro Cultural falando sobre os intercâmbios com a professora Natália. Ela que conta, né, sobre a sua experiência, vai contar pra gente um pouco sobre a sua experiência com intercâmbios e contar quais são as novidades de intercâmbios da Kiron. Além disso, a gente segue hoje também as nossas entrevistas com os candidatos a prefeito do ano de 2020 e hoje lá do município de Guabiju. Lá temos chapa única, então a gente vai entender também um pouquinho sobre esse processo. Hoje receberemos então Diego Vendramin e Domingos Cecchini. Eles que vão contar um pouco pra gente sobre quais são seus planos de governo para o ano de 2021. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês, lembrando sempre que esse link externo tem apoio de Kiron, Centro Cultural. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, cursos de música, ginástica do cérebro, dentre tantos outros. Kiron, Centro Cultural. Beto e Thiago, voltamos para vocês.
Muito obrigado, Mona Lise, pelas informações. Então, tudo isso nessa manhã no Conecta News, produzido pelo nosso pessoal, pela nossa equipe técnica, para você ficar a par. E seguindo com as notícias da economia, a gente traz um fato bastante curioso do setor econômico, porque mesmo em recuperação judicial, a Itapemirim anunciou a contratação de 600 profissionais para a linha aérea. Isso porque a empresa aí pretende colocar 10 aviões em operação em 16 aeroportos nacionais a partir do ano de 2021. Apesar de enfrentar uma recuperação judicial desde o ano de 2016, a aviação Itapemirim deu um passo adiante, arrendou 10 aeronaves Airbus e agora está contratando um time para operar todas essas linhas aéreas que entrarão em ação a partir do ano que vem. Crise e oportunidade. Apesar do cenário complicado, a Itapemirim achou uma forma de agregar mais um braço de negócios às suas operações. Tem avião sobrando no mercado, né, Beto? Então, dessa forma, a companhia acabou alugando 10 aeronaves e entrará em operação no ano de 2021. Atenção para quem perdeu o seu emprego no setor aéreo devido às circunstâncias da pandemia, uma empresa está abrindo vagas para contratação. Isso é muito bom, né, Tiago? E segundo o portal Migalhas, a empresa consegue suspender pagamentos de empréstimo em razão da pandemia. Uma empresa conseguiu na justiça a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de empréstimo bancário vencidas a partir de outubro de 2020 até março de 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão liminar é do juiz de direito Gustavo Alexandre da Câmara, Leal Beluso, da 5ª Vara Civil de Mogi das Cruzes. E na ação, a empresa alegou que firmou contratos de empréstimos com o banco que seriam pagos de forma parcelada e mediante débito em conta, e afirmou que para a liberação dos empréstimos, o banco teria exigido a contratação de um seguro prestamista, além da aquisição de títulos de capitalização. Muito bem, informações que vão modificando o cenário empresarial e o cenário jurídico por conta de toda essa circunstância pandêmica na qual a gente se encontra. A decisão é de primeiro grau e ainda cabe recurso. E seguindo com as informações, a gente tem aí que o fim do auxílio emergencial deve deixar 38 milhões de brasileiros sem nenhuma fonte de renda, aponta a Fundação Getúlio Vargas. Com informação do portal Estúdio, a Fundação Getúlio Vargas fez uma estimativa que 38 milhões de brasileiros representam 61% da parcela da população que recebeu auxílio emergencial. De acordo com um estudo, mais da metade são trabalhadores informais e 74% têm renda até de R$ 1.254 e com o fim do benefício estarão sem uma fonte de renda por hora. Agora falamos sobre agricultura. Segundo o portal Notícias Agrícolas, o trigo, o preço médio no Paraná, volta a superar o do Rio Grande do Sul. Enquanto no Paraná os preços do trigo seguem firmes, no Rio Grande do Sul os valores estão enfraquecidos. Diante disso, nesse início de outubro, as cotações médias no estado sul-rio-grandense voltaram a ficar abaixo das verificadas no Paraná. Vale lembrar que, de forma atípica, o mercado gaúcho operou acima do paranaense entre agosto e setembro. E na parcial de outubro, de 1º a 2 e 5, o preço médio do trigo no mercado disponível, negociações em empresas do Paraná esteve a 1.198,9 tonelada, ao passo que no Rio Grande do Sul esteve a 1.125,60 toneladas. E agora uma informação do principal concorrente do café brasileiro, o café colombiano. E a estimativa do portal Notícias Agrícolas dá conta de que a produção do café no país caiu 9% no mês de setembro e as exportações desceram 6%. Isso quem diz é a Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia. E a queda na produção está aí de acordo com o que era aguardado. E a estimativa é que mais de 995 mil sacas de 60 quilos sejam colhidas aí no ano de 2019. E uma notícia sobre a Anvisa, pelo portal Notícias Agrícolas. A Anvisa autoriza o uso dos estoques de paraquat para a safra 2020-2021.
Produtores de soja, milho e algodão que possuem estoques de herbicida paraquat estão autorizados a utilizar o produto no decorrer da safra de 2020-2021. A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, durante a reunião da diretoria colegiada, realizada ontem, quarta-feira, dia 7, em Brasília. Segundo a Anvisa, o prazo máximo de utilização do herbicida obedece um calendário regional e, segundo o uso do paraquat, havia sido proibido pela Anvisa a partir de 22 de setembro deste ano. E, no entanto, após uma articulação que envolveu entidades como a ProSoja, a Abrapa, a Abramilho, como membros para a Frente Parlamentar da Agropecuária e do Ministério da Agricultura, o uso do produto já adquiridos pelos produtores foi permitido para evitar ainda mais prejuízos ao setor. E agora as informações e as notícias do mundo. Começamos pelo Jornal do Comércio, que a partir de um estudo feito na Universidade de Huntington, nos Estados Unidos, afirma que não é possível, por hora, que o coronavírus contamine óvulos e dê sequência às suas infecções durante a gravidez. Os médicos explicaram também que as mulheres passam por uma estimulação e, consequentemente, os receptores que atuam a favor do novo coronavírus são ativados. Contudo, eles não conseguem se proliferar nesse cenário. O estudo é preliminar. E segundo o portal da CNN Brasil, em tratamento, Donald Trump quebra a quarentena e volta às atividades no Salão Oval. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quebrou a quarentena e está trabalhando no Salão Oval, sede do governo americano, na Casa Branca. O diretor de comunicações da Casa Branca, Brian Morgenstern, disse a repórteres que ele está sendo informado sobre o furacão que se aproxima do país e sobre estímulos à economia. E agora uma notícia internacional que também tomou conta dos principais portais na tarde de ontem. Isso porque o policial acusado do assassinato do americano George Floyd foi libertado após pagar uma fiança de $1 milhão. Ele também já foi demitido da corporação. Derek Chauvin responde por homicídio culposo e assassinato em terceiro grau. Morte de negros sob custódia gerou revolta em várias partes dos Estados Unidos e do mundo. E isso aconteceu na tarde de ontem, quando então o policial pagou essa fiança de $1 milhão e foi colocado em liberdade. Contudo, segue respondendo o processo. E segundo o portal da BBC Brasil, no novo caso de doença próxima da varíola intriga autoridades e cientistas no Alasca. A origem da infecção ainda intriga pesquisadores e autoridades da área da saúde. Estima-se que seja transmitida por alguma espécie de roedor selvagem, mas não se sabe qual nem como. Os primeiros sintomas do paciente, diagnosticada em agosto, foi uma lesão acinzentada no braço esquerdo, cerca por um eritema, uma inflamação ruborizada da pele. Depois surgiram adenopatia, que é aumento dos gânglios linfáticos, dor no ombro, fadiga e febre noturna. A lesão praticamente se curou depois de 6 semanas e a área lesionada virou uma cicatriz. E agora uma circunstância que está ocorrendo no Caribe nesse momento. Se fala aí do furacão Delta. Nós estamos na temporada de furacões para a costa do Caribe e aconteceu que ele encostou o solo exatamente na costa sudeste do México, na península de Yucatán. A cidade de Cancún, principal ponto turístico do local, deverá ser atingida por fortes tempestades em decorrência do furacão. E o Delta colocou aí Porto Morelos, né, a cidade no qual ele pousou, dá assim para dizer, que ele tocou o solo, em prontidão. E Beto, tu vai nos contar que hotéis em Cancún estão sendo evacuados, abrigos estão sendo usados, porque o Delta deve ser uma das maiores tempestades que já atingiram a costa mexicana, é isso mesmo? Isso mesmo, né? Segundo o portal da CNN Brasil, ameaçado pelo furacão Delta, o Cancún esvazia hotéis e prepara abrigos. A cidade mexicana de Cancún, uma das mais turísticas do Caribe, se preparou para a chegada do furacão Delta ontem, quarta-feira. Embora tenha enfraquecido ligeiramente ao atingir a costa mexicana, a tempestade permanece como uma ameaça.
Na noite de terça-feira, o furacão enfraqueceu, passando da categoria 4 para 3 e registrou ventos sustentados a 193 km por hora na manhã. A expectativa é que ele provoque tempestades ameaçadoras e fortes ventos quando chegar à península de Yucatán, onde estão localizadas as cidades de Cancún e Cozumel. E uma informação que agora vem da Alemanha. Em sindicância interna e processo de investigação, o governo alemão identificou pelo menos 300 casos de extremismo de direita em suas tropas. A ministra da Defesa dissolveu unidades militares de elite por suspeitas de envolvimento com grupos extremistas. Esse relatório foi feito em 2019 e apontou 377 casos e agora foi divulgado. E também se apura aí os números de incidentes desse tipo de situação de extremismo, tendo como liderança o estado da região de Hesse, seguido por Berlim e após a Renânia e a Baviera. E antes da gente encerrar esse bloco, nós trazemos as informações do câmbio e do mercado financeiro, contando sempre com o apoio dos nossos patrocinadores. Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Pazinato, odontologia integrada, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Dom Antônio, Empório de Carne, Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas. Começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,63. O euro a R$ 6,61. A libra R$ 7,25. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 157, mínimo R$ 155. O milho máximo R$ 68 e o mínimo R$ 59,50. Já para o preço do arroz, máximo R$ 105,25, mínimo R$ 104,80. Para o preço da carne, arroba do boi, máximo R$ 243,50, mínimo R$ 241,50. Arroba da vaca, máximo R$ 234,50 e mínimo R$ 230,50. E as informações das cotações encerradas no dia de ontem, que a gente recebe pelo Ibovespa, uma queda de 0,09%, fechando abaixo dos 96 mil pontos. Dow Jones alta de 1,91 e Nasdaq alta de 1,88. Nesse momento, as bolsas europeias operam estáveis ou em alta. E os índices já encerrados no Oriente, Japão, Nikkei, alta de 0,96 e Xangai, o chinês, queda de 0,20. Agora 8 horas e 26 minutos. O ovo está presente em nossa alimentação direta ou indiretamente há muito tempo. E nos próximos dias comemoramos o Dia do Ovo. E para falar sobre o assunto, conversamos com a nutricionista Lauen Dallagnol, que conta um pouco mais sobre os benefícios deste alimento. Vamos conferir essa matéria. Na segunda sexta-feira do mês de outubro, comemora-se o Dia Mundial do Ovo. E essa data foi pensada lá em 1996 pela Organização Internacional do Ovo, para fomentar e difundir um pouco mais dos benefícios desse alimento que faz parte do seu dia a dia. Na quinta-feira ela me disse: Simona, o que tu acha de vir junto com a gente lá, não sei o que, fazer surpresa? Então, os ovos apresentam bastante benefícios, né, para a nossa saúde. Apresenta bastante vitaminas, minerais, proteína. Então, ele tem uma proteína de alto valor biológico, que ele apresenta todos os aminoácidos essenciais para a nossa saúde. Então, ele é fácil absorvido. Então, as vitaminas, ele apresenta a vitamina A, B, a D, a E, a K, minerais, zinco, cálcio, fósforo, selênio. Então, a gema do ovo apresenta 2 carotenoides que a gente chama, que é a luteína e a zeaxantina, que é importante para a saúde dos olhos. E além de serem versáteis também, né, para a nossa saúde. Nas preparações, isso, ele tanto serve para receitas doces, salgadas. E um outro tipo de ovo que é bastante consumido é o ovo de codorna. Então, um ovo de galinha de 50 gramas equivale a 5 ovinhos de codorna.
Só que o ovo de codorna tem um pouco mais de calorias, proteínas, gordura, né? E também o ovo também já foi associado ao aumento do colesterol, que antigamente falava que quem comia bastante ovo ele provocava, né? Só que hoje a gente já sabe que o colesterol não aumenta assim tanto isolado, se fosse só comer o ovo para aumentar o colesterol. Então é uma alimentação inadequada, o sedentarismo, esse sim que faz o aumento do colesterol, não só consumir o ovo, porque o ovo tem bastante colesterol, mas não é só ele que aumenta, né? Então, existem vários pratos também, né, que a gente pode usar. Que nem eu falei, os doces, salgados, tanto omelete, crepioca, bolo, até o próprio ovo tem várias formas de cozimento, né? O pochê, cozido, frito. Só que a gente não recomenda o frito, né? Então dá prioridade para outras preparações. E também ele é bastante fonte de gordura, né? Então, gordura, vitaminas, minerais e proteína. Que nem é uma proteína que nem se fosse a carne, o leite, iogurte, né? Tá, então eu fiz o ovo mexido, né? Que é um pão integral. Daí tem cúrcuma, salsinha, cebolinha, né? Eu usei um ovo, é uma maneira de comer com o pão integral, né? Às vezes o embutido substitui por um ovo, né? Tipo uma proteína, que nem de manhã. É uma dica para quem procura emagrecimento, assim, mais saciedade, que incluir proteínas no café da manhã ajuda também a controlar a fome durante o dia, né? Então ela dá mais saciedade. Então esse ovo mexido, tem várias formas de preparar, uma maneira de consumir ovo, né? Não só ovo cozido, então tem várias formas. Daí tem outro com tapioca, daí tem chia na tapioca, daí é um ovo cozido, também tem um pouquinho de sal, cúrcuma, pimenta, temperinhos verdes, ovo crocante, que é esse aqui, daí tem as sementes de abóbora, girassol, linhaça e chia. Daí também tem sal, pimenta e o ovo cozido normal, daí esse aqui é um ovo de colônia, o caipira, e o ovo de granja. É que, na verdade, assim, não pode ser cru, né? Então, no mínimo, 5 minutos. Porque tem vários, né? Conforme a consistência, o tempo de cozimento vai... né? Que nem esse aqui ficou 10 minutos, né? Então, vai depender... Não de perder benefícios, não. Mas não pode ser cru, né? Pro risco da salmonela. Então, quanto mais cozido, melhor. Seria os alérgicos, né? A ovo. Então, e o cuidado da salmonela, né? Então, sempre escolher... Na hora de compra, se não tem ovos rachados, né? Então não consumir cru pelo risco, né? Então o cozimento tira. E quem é alérgico, daí tem que evitar. Daí tem outras substituições de receitas, né? Então, mesmo quem... Ou genético pode ser, quem tem problema, assim, que nem eu falei do colesterol, cuidar, mas assim, se na contraindicação, não teria. Na verdade, é o tipo da raça da galinha, da alimentação. Que nem ovo de granja é mais ração, né? A galinha come. E o ovo caipira ou de colônia que a gente fala já é mais frutas, legumes, essas coisas, né? Até o próprio da ração não tem corante. A gente teria que dar prioridade para os orgânicos e esse ovo caipira ou colonial, né? Então, porque por causa do tratamento da galinha, né? Da ração, do que ela come. Então, teria que dar preferência para esses tipos de ovo. Então, olha, uma dica que eu dou é que ele assim, é uma fonte de proteína, né, que é importante porque a proteína ela ajuda na construção, manutenção dos nossos tecidos, então ela tem bastante função. E também porque é uma coisa prática, né, de cozinhar, não é uma coisa, porque aqui nem 5 minutos foi os preparos então é uma coisa prática e ajuda na saciedade, né. Então, quem quer emagrecer, coisa assim, ajuda a saciar, né? Porque a proteína tem a função de saciar, tá? Então, meu telefone é 999 26 33 72. Daí tem o meu Instagram também, que é nutricionista Lau em Dallagnol. E também já aproveito o momento para convidar, que a partir final de outubro, início de novembro, eu vou ter meu consultório, daí será em Nova Bassano, será um espaço de consultório e de beleza, então mas daí eu vou divulgar, né, entre final de outubro e novembro, e por enquanto eu estou fazendo os atendimentos online, mas se tem alguém já interesse, você pode entrar em contato comigo. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos.
Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Muito bom dia, prezado telespectador, retornando ao vivo dos nossos estúdios na Conecta Mais, aqui na Avenida Placidina de Araújo, no centro de Nova Prata, dando sequência às entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de toda a nossa região. Hoje receberemos os candidatos de Guabiju, Diego Vendramin e Domingos Secchini, que são aí concorrentes de chapa única. Muito bom dia, candidatos. As nossas entrevistas seguem o mesmo padrão para todos os candidatos da região. As mesmas perguntas e os candidatos terão 30 minutos para responderem os questionamentos e esse é o tempo aberto improrrogável. Então, exatamente às 8h38, eu dou início à entrevista com os candidatos de Guabiju. Bom dia, candidato Diego. Bom dia, candidato Domingos. Eu peço que inicialmente vocês façam uma apresentação para quem nos acompanha diretamente de Guabiju. Bom dia, Thiago. Bom dia, telespectadores. Bom dia, povo guabijuense, povo da região. Meu nome é Diego Vendramin, sou casado com Cassiane Rodrigues da Silva, formado em Engenharia Civil e atualmente prefeito de Guabiju e candidato à reeleição neste momento.
candidato Domingos. Bom dia, Tiago. Bom dia ao Diego. Bom dia ao povo de Guabiju. Meu nome é Domingos Secchini. Também vivo com minha parceira, Helena. Tenho um filho de 14 anos. Atualmente sou vice-prefeito desta gestão que se passou. Muito bem. Então, candidatos, a primeira pergunta que a gente traz, antes de mais nada, queremos deixar claro ao telespectador, não teremos o segundo bloco de entrevista, porque os candidatos Diego e Domingos concorrem de forma única no município de Guabiju, sendo um aí dos 117 municípios no Brasil que tem apenas um concorrente. E nós seguimos, né? Inclusive, candidatos, o Rio Grande do Sul lidera a lista de municípios aí que possuem apenas um concorrente. Se não me falha a memória, são mais de 30 municípios gaúchos que possuem apenas um candidato a prefeito. E a nossa primeira pergunta é, candidatos, a gente sabe aí que os nossos municípios demandam muito investimento e tudo isso se busca para gerar emprego e renda. O que vocês têm de propostas no plano de governo para os próximos 4 anos em Guabiju, quando se busca aí trazer e fomentar novos investimentos, novas empresas e também o campo, é claro que é uma tradição. O que vocês têm disponível para o eleitor de Guabiju? Continuar dando incentivo para as empresas que se instalem em nosso distrito industrial, seja através da concessão de pavilhões, seja através de aquisição de áreas de terra para que as empresas se instalem, ou seja através de incentivos de aportes financeiros para que viabilize, né, a instalação dessas empresas. E na questão agrícola, né, seguir aonde que tem a maior renda do município, a maior capacidade de investimento, seguir dando apoio, suporte, com terraplanagem, com lei de incentivos, para que os agricultores ampliem seus negócios, seja na atividade leiteira, seja na atividade de grão, seja na instalação de suínos, aviários, seguir dando condições para que as pessoas fiquem no campo, permaneçam e aumentem sua produção. Incentivo ao comércio local, como a gente já fez durante esses primeiros 4 anos, continuar dando todo o apoio, dando todo o suporte, para que as pessoas, né, acreditem no município e sigam ali investindo. Muito bem. E, candidatos, a gente falar sobre administração pública. Quais que são as perspectivas que vocês trazem para um melhor rendimento, melhor atendimento da máquina pública para a população e também com economia de recursos? Buscar trabalhar com transparência sempre, né? Com responsabilidade no gasto público, de acordo com os princípios da administração pública, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Buscando, é claro, sempre ouvir a todos os segmentos da sociedade, respeitando a Constituição, de acordo com a lei, e compromisso com o coletivo, compromisso com o município de Guabiju, né? A questão do projeto Lado a Lado, né? O Domingos acompanhou nós aí ao longo desses 4 anos, né? Continuar visitando as comunidades, né? E mostrando, né? Discutindo com a comunidade em si os passos que a gente dá para o futuro. Candidatos, o ano de 2020 ele trouxe questões inéditas, né, para todos nós que passamos aí, mudou o jeito de conviver, mudou o jeito de se relacionar. A pandemia trouxe inúmeras situações até então impensadas. Elas vão deixar lições para o ano que vem, né, e os próximos anos de gestão consequentemente, mas a questão é para a saúde pública. O que vocês imaginam no plano de governo que será colocado em ação nos próximos 4 anos para Guabiju? Lições que a gente aprendeu com a pandemia que podemos usar nesses próximos 4 anos, né? Eu acho que a questão é que investimento em saúde nunca é demais. Você ter uma estrutura
bem organizada, com bons profissionais, médicos e enfermeiros, né, para poder atender a comunidade no momento em que ela mais precisa, né, é primordial, né? A gente passou realmente um susto nessa questão da pandemia, né? E percebe que quanto mais organizado, melhor a gente pode enfrentar esse combate, né? No sentido... E talvez também, Diego, a gente foi uma coisa assim que deixou muito claro que a gente tem que estar preparado para o imprevisto, né? Nos pegou literalmente de calça curta. Mas que bom que o nosso município se apresentou bem, temos profissionais qualificados, nós temos um hospital, um atendimento excelente, o pessoal da saúde trabalhou bem e dessa forma a gente conseguiu contornar o problema assim, bem tranquilo. Tivemos uma internação nessa epidemia mais grave, o resto foi controlado. E isso nos deixa uma lição que a gente tem que se preparar para o futuro. Apesar de nós já estar preparado, mas que o investimento em saúde, ele nunca é demais. É uma coisa que pega de imprevisto mesmo. Seja com saúde preventiva, né, ou seja, firmando convênios com hospitais, né? E aqui, nisso, nós temos, para os próximos 4 anos, convênio com o Hospital de Guabiju, que a gente mantém, né? E pretende reforçar esse convênio, né? E assim como convênio com outros hospitais, centros de referências, que a gente pretende ampliar. Seguir investindo no Hospital de Guabiju, que atende Guabiju e São Jorge, né? Através de equipamentos, através de aparelhagem, né? Que possam dar, né? Aquele primeiro atendimento com a maior qualidade possível à população, seguindo orientações dos médicos, seguindo toda a parte técnica, né? E a gente já estava convencido, mas reforça, né? Essa pandemia serve para reforçar que investimento em saúde nunca é demais. Muito bem. Candidatos, a gente tem uma questão que com certeza ela pega Guabiju de uma forma mais tônica do que os outros municípios, que é a infraestrutura. A gente, na metade do ano, havíamos conversado, né, prefeito, nas entrevistas que a gente teve com os prefeitos atuais de todos os municípios, e a questão da infraestrutura é uma das principais pautas que Guabiju pede. Então, quais são os projetos para os próximos 4 anos? O que vocês pensam e aonde pensam ir buscar os recursos para executar as necessidades de infraestrutura para Guabiju? Bom, a questão que eu vejo que não bate só em Guabiju, em toda a nossa região, para que as cidades se desenvolvam, né, nós temos uma questão da RS 126, né? A conclusão do trecho de Guabiju a Nova Araçá, que são 15 quilômetros, de uma região de uma pavimentação que beneficia a todas as cidades da região. E trará desenvolvimento, prosperidade para Guabiju, e seremos incansáveis, né, na luta para a concretização dessa obra, né? Então, isso é uma questão que a gente já recebe apoio de vários outros municípios, outros empresários, que nos ajudam, né? A gente fez uma reunião lá, conseguimos a pavimentação entre Guabiju e São Jorge, né? Saiu do papel, hoje a gente pode usufruir disso, né? Melhora a qualidade de vida das pessoas. Então a gente busca incansavelmente, né, por essa concretização da RS 126 entre Guabiju e Nova Araçá. Eu recebo apoio de vereadores aqui da Nova Prata, de candidatos a prefeitos de todos os municípios da região. O pessoal tem se mobilizado, a gente acredita nisso e acredita que vai acontecer, e nós temos que se empenhar para a concretização desta obra, que é um sonho para toda a nossa região. E também, além, evidentemente,
dessa RS, que é uma coisa que a gente precisa e não vamos medir esforços para batalhar em cima disso. A gente tem feito nesse decorrer desses 4 anos, tivemos trabalhado assim na infraestrutura muito. Para você ter uma ideia, no meio rural, nós distribuímos água potável para as comunidades do interior, que nós tínhamos uma deficiência nisso. Nós fizemos lá aproximadamente 25 mil metros de água potável, com perfuração de poços, dando toda a condição do produtor rural permanecer e se desenvolver na agricultura. Também, não esquecendo, a gente tem um outro projeto de internet rural. Nós estamos hoje, me corrija, prefeito, se eu estou falando, nós temos hoje aproximadamente 85% da área rural do município de Guabiju com internet de fibra ótica, assim para as pessoas terem uma internet de qualidade, já que hoje você tem a nota fiscal eletrônica e precisam da internet. E a ideia é, nesses próximos 4 anos, nós botar 100% de internet rural para o município. As propriedades rurais do nosso município, que a agricultura é a base do nosso município, ela está sendo muito bem tratada pela nossa administração. E vamos dar continuidade, evidentemente. Muito bem. E, candidatos, uma questão que a gente sempre traz, o Guabiju talvez seja uma cidade pequena, não tenha tantos destes problemas quanto a gente cita, né? Mas o progresso, o desenvolvimento, o crescimento da comunidade acaba trazendo consigo mazelas e alguns problemas. A miséria, a desigualdade social, problemas vinculados à convivência, à violência doméstica, entre outros. Como é que vocês entendem essa situação e como o plano de governo se desenha para 2 questões pontuais: assistência social e segurança? Bom, na questão da segurança, né, então nós vamos manter o convênio com Brigada Militar e com Polícia Civil e vamos, né, ao longo desses 4 anos, promover o cercamento eletrônico de toda a cidade, né? Então, nessa questão. Na questão da assistência social, eu vejo que continuar promovendo campanhas, né, campanhas de conscientização, né, principalmente dos jovens, né, de combate ao uso, né, de drogas, né, trabalhando bastante como a prevenção, que a gente já vinha trabalhando, né, e através, né, quando a pessoa, né, ficou doente, né, aí não tem jeito, através do acolhimento dessa pessoa e através do encaminhamento dessas pessoas para os centros de recuperação. A gente também tem dado, né, prefeito, que vem de encontro com isso, ocupação para a juventude. Nós temos oficinas pela parte feitas com a juventude, nós temos o CMD que faz um trabalho bom, escolas de futebol e tal, que, no meu ponto de vista, quando você ocupa essa juventude, você dá lazer, você dá responsabilidade para eles, tu tá tirando desse mundo, né? E dando uma educação que lá na frente vai dar resultado. Muito bem. Candidatos, nós temos ainda bastante tempo, se vocês quiserem aí trazer maiores informações, mas faço um adendo, até porque vocês são os primeiros candidatos que a gente recebe de concorrência única. Se vocês quiserem nos colocar a par como é que aconteceu esse processo, como é que hoje, depois de 4 anos de governo, vocês novamente pleitearam aí o direito de se candidatar nessas eleições e acabam sendo concorrentes únicos. É isso mesmo, prefeito? É isso mesmo. Não, antes só gostaria de, acho que, salientar uma parte do nosso plano de governo que acabamos não deixando na questão de desenvolvimento do município, né? A gente vai buscar pavimentação, recursos de pavimentação nos acessos da cidade, né? Então, não só pela RS 126, mas os outros acessos que a gente tem. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido para promover o acesso asfáltico no sentido de Paraí, para promover o acesso asfáltico no sentido do campo, né, da estrada do campo, e procurar continuar fazendo o trabalho de regularização de loteamentos, né, que a gente tem lá loteamentos que não são regularizados. Então, a gente já resolveu uns problemas aí que vinham por décadas, né? Então, nós vamos
se envolver, o ente público se envolve nessa questão aí para tentar botar em dia, porque isso gera desenvolvimento, isso gera riqueza, as pessoas podem ter o seu documento, sua escritura registrada em sua mão, podendo fazer uso de financiamentos habitacionais, enfim, estando de acordo com a lei, né? Então essa questão acho que tinha ficado de a gente falar. E a questão realmente é uma candidatura única, não é consenso, a gente agradece aqui a confiança, o apoio da população, né? Então é isso que a gente agradece também a equipe administrativa, mas não só a equipe administrativa, todo o apoio que a gente recebe de muita gente, né? Então, muita gente nos ajuda, né? Quer ver a coisa funcionar, quer que o município vá para frente, né? Acredita realmente no município. E é assim que a gente pensa, é assim que a gente age, né? Procurando ouvir todos os segmentos da sociedade, né? Procurando explorar dentro de cada cidadão o que ele pode contribuir com o melhor de si para o município. Para mim, isso que a gente, um gestor público, tem que buscar, né? Tratar as pessoas com respeito, com simplicidade, né? Trabalhar para todos, compromisso com o Guabiju. Eu acho que aproveitando também, né, prefeito, a gente, porque é um resultado de um trabalho de 4 anos, reconhecido pela população, então temos que agradecer a nossa equipe, que não foi do prefeito, não foi do vice, não foi um trabalho em conjunto, das pessoas que nos ajudaram, que nos trabalharam. Até estou repetindo o que tu disse, mas é a própria equipe, um grupo que a gente montou ali e todo mundo teve uma visão para frente. A gente buscou problemas que o município tinha e pensamos em resolver. A gente teve um plano de governo que nós fizemos com todo o cuidado lá atrás e praticamente realizamos eles na íntegra, né, prefeito? Faltou pouquíssima coisa, a gente conseguiu cumprir o que escrevemos, porque é fácil escrever, né, mas tem que ser factível, né? É verdade, tem que cumprir, né? Então, eu acho que nós temos só a agradecer e da minha parte, tenho certeza que da parte do prefeito também, pode acreditar que a gente vai ter mais 4 anos de empenho e o nosso foco é o município, o nosso foco é resolver as coisas e estamos ali focado e vamos, se Deus quiser, chegar ao fim com excelente resultado. Muito bem, nós temos ainda tempo disponível. Os candidatos têm mais alguma consideração para fazer? Não, eu vejo que minha parte está de bom tamanho, né? Agradecer, né? Agradecer a TV Conecta News, toda a equipe aí que está sempre nos ajudando e oferecendo essa oportunidade e trabalhando assim com esse cunho regional, né? Isso integra a nossa região, né? Unidos somos mais, unidos somos melhor, né? Eu acho que esse elo importante que que a Conecta News, né, proporciona, né, é uma coisa muito boa aqui para toda a nossa região. Muito bem. Domingos, mais alguma consideração? Da mesma forma, agradecer a Conecta News. Eu acho que é uma oportunidade esse trabalho de vocês de realmente botar as pessoas aqui para dizer o que querem e o que vão fazer, né? Então, de parabéns. Tá bom. Posso dar por encerrado, então? Então, nós encerramos a entrevista com os candidatos de Guabiju. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com as informações e as notícias dessa manhã para você. Fique conosco. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador.
Paludo Pneus. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Retornando ao vivo para você após a entrevista com os candidatos de Guabiju e a minha gravata desalinhada. Tudo bem, coisas do ao vivo. E aí nós vamos seguindo a nossa pauta de informações. Beto Guidini vai trazendo a hora e a temperatura, porque parece que o céu segue nublado em Nova Prata, Beto. Isso mesmo, Chico. Agora são 9 horas, exatamente, né? E segundo a previsão do tempo para esta quinta-feira será de chuva aqui no município. E a quinta-feira amanheceu com 15 graus e à tarde a temperatura pode chegar aos 20 graus. E a chuva permanece nos próximos dias. Mas o tempo agora lá fora está nublado e a temperatura é de 18 graus. E nós seguimos com as nossas informações. Agora nós vamos para a parte política, né, Tiago? Isso mesmo. Então, segundo o portal da CNN Brasil, Guedes nega a prorrogação do auxílio emergencial e estados de calamidade pública para 2021. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, negou na quarta-feira a prorrogação do auxílio emergencial ou do estado de calamidade pública para além de dezembro deste ano. Durante um café da manhã com os jornalistas, Guedes afirmou que não há decisão de prorrogar ou articulação nesse sentido. A informação foi confirmada com a assessoria do ministro. E, segundo mais cedo, tinha noticiado que havia a possibilidade de estender o benefício até meados do ano que vem. Segundo reportagem, o presidente Jair Bolsonaro não quer deixar que 38 milhões de brasileiros desassistidos sem uma solução imediata para manter a renda da população. E as informações que também vêm do programa Renda Cidadã. Isso porque ele deve ficar apenas para depois das eleições. E a perspectiva quem traz é aí as fontes no Ministério da Economia, reproduzido pelo portal Reuters. Hoje, o Renda Cidadã tornou-se o maior foco de discussão dentro do governo, ou seja, um programa que dê
continuidade à renda mínima recebida, seja pelo Bolsa Família, seja pelo auxílio emergencial. O relator do projeto, senador Márcio Bittar, prometeu entregar até a semana que vem um desenho de quais serão as fontes de renda buscadas pela situação para vincular aí o Renda Cidadã como um projeto de renda mínima para os próximos anos, funcionando já a partir de janeiro. Contudo, fontes na equipe econômica falaram que o atual período eleitoral pode conturbar o cenário de discussão. Então, ficará para apenas depois das eleições. Contudo, a gente faz uma observação prática. Após as eleições, que serão em 15 de novembro, nós entraremos basicamente no período de recesso. Isso sem contar que o segundo turno será em 29 de novembro. E depois disso, já estaremos no mês de dezembro, quando a atividade parlamentar já diminui a sua eficiência. E a partir disso vem janeiro, que vem férias e todas aquelas situações. O fato é que o Renda Cidadã deve ser discutido somente em 2021, né, Beto? Isso mesmo. E segundo o portal da CNN Brasil, Rodrigo Maia alerta Rogério Marinho sobre ataques ao teto de gastos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se juntou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e passou a alertar o titular do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por defender medidas que flexibilizariam a regra de teto de gastos. Um desses alertas foi dado por Maia durante o encontro com Marinho na semana passada em Brasília. E segundo apurou a coluna de fontes do Congresso e do Governo, o deputado disse que o ministro está errado ao defender o aumento de gastos extra de teto. E uma informação que surgiu no dia de ontem foi reproduzida agora pelo Correio do Povo. As polêmicas dos currículos das pessoas que são indicadas a altos cargos na República. Após o ex-ministro da Educação sair sem antes nem tomar posse, o que aconteceu agora, né, Beto? Foram examinar o currículo do atual indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo no Supremo, o desembargador Cássio Marques. E no meio do currículo do desembargador, localizaram uma pós-graduação realizada em uma universidade espanhola. Contudo, foi apontado que ele não realizou essa pós-graduação. Reconhecendo o erro, o atual indicado ao STF diz que foi um erro de tradução, essa situação toda, e por assim ficamos, né? Fica a dica, né, Beto? Se for assumir algum cargo na República, antes disso, revise o seu currículo e passe um olho pela pasta do seu certificado, porque você pode ser questionado a respeito de qualquer formação. É muito enfeitar currículo, né? Que Exatamente. Aconteceu com o ministro da Educação também, né, Tiago? E segundo o portal da BBC, sai Celso de Mello e entra Cássio Nunes. Qual o impacto da troca para o Supremo Tribunal Federal? Em junho, o decano-ministro do antigo tribunal disse ser inconcebível que ainda sobreviva no íntimo do aparelho do Estado brasileiro um resíduo de forte autoritarismo, ao responder às ameaças do presidente e de seus ministros de que o governo poderia descumprir decisões do Supremo. A expectativa de Bolsonaro é de grande mudança nesse aspecto. O presidente tem manifestado confiança em que seu indicado para substituir o atual decano, o desembargador Cássio Nunes, será um forte aliado no STF. E ele está a 100% alinhado com ele, segundo disse Bolsonaro. Muito bem, seguindo com as nossas informações também do governo, o presidente indicou o advogado-geral da União, Jorge Oliveira, para cargo de ministro no Tribunal de Contas da União. A vaga deve ser aberta em 2021, com a aposentadoria antecipada do atual presidente do tribunal, José Múcio. O nome do ministro, que atualmente está na Secretaria-Geral da Presidência, será também analisado pelo Senado. E você tem aí na foto Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ele que hoje é ministro da Secretaria-Geral da Presidência e é gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E segundo o portal da CNN Brasil, Pazuello diz que antes de cargo no governo não sabia o que era o SUS.
O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou que nem sabia o que era o SUS antes de ocupar o posto do governo de Jair Bolsonaro, sem partido. A declaração foi feita em coletiva de imprensa de lançamento de campanha do Outubro Rosa, no prédio da pasta ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ele disse: "Eu nem sabia o que era o SUS porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas do Exército. E vim conhecer o SUS a partir desse momento na vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou", disse o ministro na abertura do seu discurso. Exatamente, Beto Guidini. E esse reflexo do ministro não cabe somente a ele. Muitos brasileiros desconhecem o papel do Sistema Único de Saúde ou até mesmo fazem pouco com a possibilidade de ter à sua disposição um sistema gratuito de tratamento que funciona. Apesar dos seus problemas, ele funciona e resolve muitas situações. O SUS foi criado na década de 90 e hoje aí se consolidando como um modelo não só para a gestão brasileira, mas um modelo mundial. A pandemia veio a ensinar, entre outras circunstâncias, que as políticas, muitas vezes liberais, de que façamos valer os nossos valores, acabam não alcançando e não contemplando todas as mazelas que a sociedade tem em si. Um exemplo é o exemplo norte-americano. Tu sabia, Beto, que nos Estados Unidos não existe sistema único de saúde. Ou você paga um convênio, e para isso você tem que estar empregado para financiar o seu seguro-saúde, ou você ficará à deriva. Isso mesmo que você ouviu. As pessoas que não têm condição de pagar o seu seguro-saúde não recebem tratamento e podem sim ficar aí mais do que na fila do SUS, né, Beto? Podem vir a óbito sem receber nenhum tipo de auxílio. É assim que funciona na terra do Tio Sam, só para fazer um paralelo, para você saber como o nosso Sistema Único de Saúde é importante. E a boa lição que a pandemia trouxe foi que o SUS funciona, presta atendimento e consegue desenvolver uma rede integrada entre Estado, município e União. Mas o Obama tentou fazer o Obamacare, e não deu certo, não funcionou. Tentou fazer porque o lobby das empresas de saúde norte-americanas são muito fortes. Eles têm a ideia de que um sistema único de saúde, isso também tentou ser implantado, Beto, na segunda metade do século XX, não me lembro agora por qual governo norte-americano que queria montar um sistema único de saúde para atender de forma universal a população, e isso foi enxergado como uma política comunista ou socialista. Era a época da Guerra Fria, né, Beto? Então esse tipo de situação era enxergada como uma política avessa aos padrões norte-americanos. Barack Obama também tentou fazer e não conseguiu. E 2020 veio mostrar a importância de nós termos um sistema único de saúde, de atendimento universal para toda a população que pode e que não pode contribuir para pagar, porque saúde é um direito de todos. E segundo o portal, agora seguindo com as nossas informações, segundo o portal G1, Toffoli manda a Polícia Federal ouvir o ministro da Educação antes de decidir sobre inquérito. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou a Polícia Federal a colher depoimento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre possível crime de homofobia. Toffoli determinou que Ribeiro seja ouvido antes de uma eventual decisão sobre o pedido de abertura de inquérito para investigar o caso. No mês passado, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pediu ao Supremo a instauração de inquérito a partir de uma entrevista do ministro da Educação ao jornal Estado de São Paulo. O vice-procurador-geral afirma que o ministro proferiu manifestações depreciativas às pessoas de orientação sexual homoafetiva e acrescenta que Ribeiro, na oportunidade, fez afirmações ofensivas à dignidade do apontado grupo social. E agora uma circunstância de uma
função política que nós não falávamos há algum tempo. A CPI das fake news, que investigava a divulgação de notícias falsas e disparos em massa pelas redes sociais. Integrantes dessa CPI veem tentativa dos trabalhos serem paralisados ou a comissão ser esvaziada. E de posse dessa informação, juntaram um dossiê de dados e remeteram à Polícia Federal. E tu sabe quem foi um dos principais responsáveis por ter enviado esses dados à Polícia Federal, Beto? Fale-nos. O deputado federal Alexandre Frota, aquele mesmo que fez alguns filmes voltados para o público adulto e hoje ocupa uma cadeira no parlamento brasileiro, eleito aí pelo estado de São Paulo ou Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Mas enfim, para você ficar par do que está acontecendo nesse circuito da CPI das fake news. E agora nós vamos para a página do esporte e eu vou falar, sabe de quem, Beto Guidini? Fale-nos. Do tricolor porto-alegrense, que ontem foi a campo contra o Curitiba. E ó, foi suado, Beto, do time do Grêmio. Esperava 2-1, né? uma decolagem e tal, mas por um pouco aí essa pista estava molhada e quase não acabou sendo um pouso de barriga, para bem dizer. Porque 2-1, apertadinho contra o Curitiba, conseguiu dar uma respirada, sair de perto aí da zona do rebaixamento. E Renato Portaluppi segue tranquilo, dizendo que tudo está sob controle e também citou a goleada sofrida pelo Liverpool. E agora falando do Inter, segundo o portal Globo Esporte, Moisés testa negativo e é reintegrado ao elenco do Inter após Covid-19. Moisés volta a ficar à disposição de Eduardo Cudê no Inter. O lateral esquerdo testou negativo para a Covid-19 e foi reintegrado ao elenco colorado na quarta-feira, véspera da partida contra o Bragantino, que será hoje às 21 horas no WB Ached, na 14ª rodada do Brasileirão. O jogador foi desfalque no empate 1-1 no Grenal no último sábado na Arena. Resta saber se terá condições de jogo para o duelo em Bragança Paulista. E o Éder é o mais cotado para ser o titular na partida. E olha essa questão sobre as contratações do time do Grêmio, né? Agora, já que o Cavani trocou o Grêmio pelo Manchester United, né, Beto? Quem que trocaria aí um Fusquinha por uma Hilux? Tu acha o quê, Beto? Então, Cavani foi jogar na Inglaterra, então a torcida do Grêmio parou de sonhar, né? Enfim, né? Sonha que a Pepsi paga. Mas existem aí outras possibilidades de contratação. O Giuliano e o Franco Servi. Esses dois atletas aí atualmente estariam sem clube. E Paulo Luz, que é o vice de futebol do Grêmio, falou aí que o time segue sondando o mercado e está atento e realizando sondagens para trazer mais jogadores para o time de Renato Portaluppi. Contudo, não foi específico ao dizer se esses jogadores seriam contratados. E segundo o portal UOL, a Conmebol projeta o final da Libertadores em 23 de janeiro e sonha com público. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, está em contato com as autoridades do Rio de Janeiro para bater o martelo sobre a data do final do jogo único da Libertadores 2020, que só terminará em janeiro de 2021. O dia preferido é dia 23, e o Maracanã será o local como previamente anunciado. E falando nele, que a gente comentou sobre Cavani, o atacante uruguaio que a torcida gremista sonhava em receber, ele foi vestir vermelho, porque agora é o camisa número 7 dos Red Devils, do Manchester United. E ele falou em uma entrevista que cogitou a se aposentar depois de ter contraído o Covid-19. Ele realizou os testes quando voltaram de férias da Espanha e após a sua namorada começar a ter sintomas, ele fez o teste e deu positivo. As complicações foram os sintomas normais, contudo Cavani cogitou a ideia de se aposentar. Lembrando que ele deixou o Paris Saint-Germain como o maior artilheiro da história do clube, com 200 gols marcados em 301 partidas, e agora vai jogar na Inglaterra. E segundo o portal UOL, a sede da Federação Alemã de Futebol é alvo de operação da Justiça. A Federação Alemã de Futebol virou centro de operação judicial na manhã de ontem, de acordo com a Promotoria de Frankfurt.
Promotores e autoridades vasculharam a sede e os escritórios da entidade após uma suspeita de evasão fiscal. As informações foram publicadas no site ESPN, que afirma ainda que residências de integrantes e de ex-funcionários da federação também entraram no radar das autoridades. Olha, se fosse na CBF, tudo bem, né? A gente estaria falando que investigações desse tipo ocorrem e envolvem a Confederação Brasileira de Futebol, que não deve ter aí muitos dos seus quadros preenchidos agora, pelo menos em situação um pouco melhor, mas até tempo atrás cartolas brasileiros foram investigados e até mesmo presos nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar dessa situação. Mas o fato é que é na Federação Alemã de Futebol. Então, veja só, Beto, não é uma questão de país e de cultura, mas talvez seja uma questão de oportunidade do que fazer. Mas a justiça alemã agora está no encalço para saber se alguém enviou euros a mais do que devia para o exterior através do portfólio do futebol. E seguindo pelas atualidades agora para você, pelo portal BBC, o maior e melhor aeroporto do mundo vê um futuro assustador para a indústria da aviação em meio à pandemia. Isso mesmo, é o aeroporto de Changi, que fica localizado em Singapura, fez um alerta sobre um período assustador para a indústria aérea, porque não vê sinais de arrefecimento, ou seja, de uma melhora. Ele é considerado o melhor aeroporto do mundo inteiro e vê que os resultados estão caindo sucessivamente e não enxerga uma rápida recuperação para o setor aéreo. Será que a Itapemirim vai fazer um voo lá para Singapura para tentar ajudar a recuperar, Beto? Quem sabe, né, Thiago? E segundo o portal, uma notícia meio triste aqui também, segundo o portal CNN Brasil, Johnny Nash, o cantor de I Can See Clearly Now, morre aos 80 anos. O cantor americano Johnny Nash, conhecido por seu sucesso dos anos 70, I Can See Clearly Now, morreu aos 80 anos, disse seu filho John Nash III aos veículos de imprensa. A causa da morte não foi divulgada. Ele era um pai e um homem de família maravilhosos. Ele amava as pessoas e o mundo. Ele fará falta dentro de sua comunidade. A família era tudo para ele, disse o filho Nash ao ETMZ. E segundo ele, nasceu em Houston e começou a sua carreira no final dos anos 50 como cantor e ator. Ele se mudou para a Jamaica em meados de 1960, onde foi influenciado pela música reggae. E aí, é aquela música que depois foi regravada pelo Jimmy Cliff, né, Beto? Tu vai cantar pra nós ela? Quase. Quase vai cantar. Vou treinar, a próxima vez eu canto. Se o telespectador pedir, o Beto diz que vai cantar um cover aí do Jimmy Cliff. Vamos ver o que vai acontecer, se houverem pedidos. Mas a gente manda um abraço agora pra dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, pra Cassiane Rodrigues da Silva, que tá ligado com nós, pra Márcia Turani, pra Marinês Piva, para o seu João Luiz da Costa, sempre conectado conosco lá de Guabiju, e também a dona Tere Cúnico, que está ligadinha com nós. E nós vamos aí avançando nas notícias da atualidade, isso porque o National Zoo dos Estados Unidos revela o seu novo bebê panda, que é um macho, o filhote de panda gigante, que foi aí concebido em cativeiro e vai aí adornar o zoológico norte-americano que fica na capital federal, Washington. É um macho e o gênero foi anunciado após a obtenção de amostras de DNA. Isso porque quando os filhotes de panda acabam nascendo, fica impossível determinar o sexo, porque não dá para achar nada lá embaixo. Não é que nem gato, né? Que tu procura, se tu acha, tem, se não tem, né, Beto? Exatamente. E segundo o portal da BBC, a pandemia não abateu o humor do brasileiro, diz o ranking da felicidade. Né? Um achado da pesquisa Global Happiness do Instituto de Pesquisa IEPOS. Na edição deste ano, 63% dos brasileiros se disseram felizes. O número oscilou positivamente da margem de erro em relação ao ano passado. Em 2019, 61% dos brasileiros disseram estar felizes. No entanto, não é como o humor nacional estivesse no pico e no ano mais alegre para os brasileiros, segundo o IPOS, foi 2013, quando 81% se diziam contentes. E sabe por que esse ranking pode não ter sofrido nenhuma baixa, Beto?
Conte-nos, porque Porque a próxima manchete da BBC também traz uma informação sobre os brasileiros na pandemia. E falam aí, né? Abre aspas. Ele bebe até 6 garrafas de vinho por dia. Fecha aspas. Não tem como ficar triste desse jeito. Mas a reportagem é séria, porque fala sobre os relatos de quem enfrenta o alcoolismo em tempos de coronavírus. E fatores como isolamento, desemprego, desorganização de rotina causados pela pandemia levaram ao aumento do consumo de álcool em diferentes locais do mundo. Isso não deixou de acontecer também no Brasil. Então, informações. Mas agora que falamos de atualidade, Beto Guidini, vamos falar de Outubro Rosa? Isso mesmo, agora são 9h22. O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, que incentiva e debate a conscientização contra o câncer de mama. E hoje, o nosso especial, vamos apresentar a história de Tereza Salete Polezelo Favretto, do município de Vista Alegre do Prata. Vamos conferir a história de superação desta vitoriosa. Eu sou Tereza Salete Polezelo Favretto, conhecida por Salete Polezelo, natural de Nova Prata. Há mais de 40 anos eu fixei residência aqui em Vista Alegre do Prata. Em 2012 foi quando eu tive o câncer. Exames periódicos. Eu costumava fazer exames periódicos anualmente. E num desses exames, a doutora Lia, que eu devo a ela me ligou e disse que tinha visto alguma coisa diferente na minha mamografia e que ela queria exames mais profundos. Aí eu fiz esses exames em Porto Alegre, na Rádio Imagem, vários exames que ela pediu, e o último exame que veio no dia do meu aniversário, dia 17 de maio, eu recebi esse presente dela, me ligando que tinha dado carcinoma. Aí, claro, eu me desesperei, mas aí eu fui lá no consultório, ela já conseguiu agendar médico no núcleo da mama. Dentro de 15 dias eu já fiz a primeira cirurgia, de lá um mês eu tive que fazer outra para ampliar a área. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu levei numa boa, eu continuei trabalhando depois para poder levar numa boa, né? Fazia de conta que eu não tinha nada para poder superar essa crise. Claro, eu tive apoio dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, da minha família, do meu marido e do meu filho. E aí, na última cirurgia, eu recebi a notícia de que eu teria que fazer radioterapia. Químio eu não precisava porque eu consegui descobrir ele no início, né? Então, me desesperei mais uma vez. Mas levei numa boa, fiz as rádios, fiquei lá em Canoas, na casa da minha irmã, a qual eu devo muito a ela. Só que ela, depois de lá um ano, ela faleceu de câncer. E eu ia todo dia a Porto Alegre fazer as radioterapias no Moinhos. Mas deu tudo certo, eu levei numa boa. Então, superei isso na minha vida. Mas eu tive grande apoio também dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus colegas de trabalho, que eu trabalhava na prefeitura de Vista Alegre na época. Com certeza, a gente deve fazer, quem não tem problema, deve fazer periodicamente, anualmente, esse exame, porque eu descobri ele num desses exames de rotina. E agora, como eu já tenho problema, eu faço de 6 em 6 meses. Então, a gente fica sempre com um receio e qualquer coisa que aparece diferente, a gente já fica preocupado. Então, eu faço de 6 em 6 meses, não por quem me acompanha, porque aí eles pedem de ano em ano, né? Sabe que o SUS é de ano em ano. Mas eu faço particular, nos 6 meses eu faço particular exames, que é muito importante a gente se acompanhar, e se conseguir pegar no início, é tranquilo, sem problema nenhum. Só a gente não pode deixar, né, para ter medo de que apareça, porque aí já é tarde, né? Então eu peço a todas as mulheres, e não só as mais de 40, né? Depois dos 20, eu acho que qualquer pessoa, qualquer mulher deve fazer o exame anualmente, para que, se for constatado no início,
com certeza 100% vai ter um resultado positivo. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias, a sua central de informações, o Conecta News, disponível no canal 8 da Dilnet TV, no Facebook, no YouTube e na homepage da Conecta Mais, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. E nós contamos sempre com o apoio dos nossos patrocinadores. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Pazinato Odontologia Integrada, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Dom Antônio Empório de Carne, Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Kiron, Centro Cultural. Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas. Agora são 9 horas e 31 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira é tempo com chuva em nosso município. A quinta-feira amanheceu com 15 graus e à tarde a temperatura
pode chegar aos 20 graus. A chuva não permanece nos próximos dias. E neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as notícias do estado do Rio Grande do Sul. E começamos pelo portal O Estado do Rio Grande do Sul. O governador Leite sanciona decreto que regulamenta o ProEsporte RS. O Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do Sul, ProEsporte RS, passou a ter um novo decreto que regulamenta as alterações previstas na Lei nº 15.449/2020, que instituiu o Sistema Estadual de Apoio e Incentivo a Políticas Estratégicas do Estado do Rio Grande do Sul, o CISASEP-SR, o RS. O decreto foi assinado na manhã da quarta-feira pelo governador Eduardo Leite por videoconferência. E também uma outra informação que nós recebemos pelo portal Estúdio. O governo encaminhou à Assembleia um projeto de lei que busca tornar aí efetivo um desconto em folha dos funcionários do Estado que foram identificados como beneficiários do auxílio emergencial de forma irregular. Essa informação acabou sendo passada também pelo portal O Sul. Trata-se aí do projeto de lei complementar que autoriza o Executivo a efetuar o desconto, caso seja constatado que o funcionário recebeu de maneira indevida. E agora nós recebemos a chamada externa de Monalise Canali, que fala ao vivo do Kiron Centro Cultural. Bom dia, Beto. Bom dia, Thiago. Olá a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje estamos na Kiron Centro Cultural de Nova Prata e vamos conversar com Natália Schneider. Ela que é professora da língua inglesa e vai contar pra gente um pouco sobre os intercâmbios. Bom dia, Natália. Antes de mais nada, eu vou te pedir para se apresentar para os nossos telespectadores e contar qual a tua experiência de intercâmbio. Bom dia, Monalisa. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, a minha experiência começou... Eu sou bióloga, primeiramente. Então, a minha experiência com o intercâmbio começou quando eu fiz um intercâmbio acadêmico, através da biologia. Fiz um mestrado fora do país, também na área da biologia. E aí, durante esse intercâmbio, eu tive a oportunidade de conhecer diversos alunos internacionais e experienciar essa oportunidade de ensino, né? O aprendizado e o ensino de uma língua estrangeira durante o intercâmbio. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a dar aulas de inglês, e aí então eu decidi tentar trabalhar um pouquinho com essa ideia de, com a escola, né, com a Kiron, da gente oferecer novas oportunidades de intercâmbio para os alunos. E a gente sabe que o intercâmbio ele tem um papel fundamental, ainda mais nos dias de hoje, em que a tecnologia se torna bastante presente. Quais são os tipos de intercâmbio que a Kiron oferece para os seus alunos? A partir desse semestre, a escola ela está com novos projetos de intercâmbio, bem diferenciados do que geralmente a gente encontra. Então, terão intercâmbios acadêmicos, culturais, para trabalho, para aprender, apenas aprender o idioma pelo desejo de viajar, ou pela necessidade, né, acadêmica, ou também de trabalho mesmo. Mas eles vão ser diferentes no sentido de que os alunos vão poder experienciar o idioma em um meio acadêmico. Não apenas um intercâmbio em que tu viajas, tu conhece alguns lugares, tu conversa com pessoas. Eles também vão experienciar o idioma como um todo, conversando com muitas pessoas. Vai ser uma imersão total do idioma, né? E não vai ser apenas por inglês. Nós temos também intercâmbios do inglês, italiano e espanhol. O intercâmbio aqui na Kiron, ele funciona a partir do momento que você faz parte de algum curso de idiomas, ou eu tenho interesse em fazer algum intercâmbio, entro em contato com a Kiron e daí a gente faz algum pacote, alguma coisa? A princípio, seria para os alunos que já estão matriculados, que já estão fazendo cursos, né? Porque aí, assim, a gente já tem uma maneira de acessar o nível de conhecimento deles. Porque para esses intercâmbios, os alunos vão participar, eles vão fazer provas também para acessar o nível, e no final dos intercâmbios, eles farão outras provas, né, para acessar o nível deles no final do programa, para eles terem certificados e terem um histórico do idioma, em que eles poderão daí utilizar tanto para o currículo deles, né, um currículo vitae, por exemplo, ou para o meio acadêmico no futuro. Então, a ideia desse intercâmbio é realmente de abrir novas portas. Portas que geralmente não estariam disponíveis em um intercâmbio mais simples, mais cultural, digamos assim, né? Então, a ideia seria essa.
Natália, para finalizar, a gente gostaria que tu deixasse um convite a todos os telespectadores que nos acompanham para que possam vir conhecer os cursos de idioma da Kiron e, posteriormente, participar, então, desses intercâmbios. Então, pessoal, a todos que têm interesse em aprimorar ou aprender, né, os idiomas de inglês, espanhol ou italiano, e mais do que isso, viajar o mundo e abrir novas portas, novas oportunidades, venham até a Kiron conversar conosco e descobrir um pouquinho mais sobre todas essas novas oportunidades que estão surgindo. A gente agradece pelas informações, lembrando sempre que toda semana traremos informações e novidades da Kiron, seja daqui de Nova Prata ou de algum município da nossa região. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise, pelas informações diretamente do Kiron Centro Cultural, nosso apoiador, com unidades espalhadas por todas as cidades da nossa região. E seguindo com informações do portal Estúdio FM, falando sobre o estado do Rio Grande do Sul, o DAER altera restrições de circulação nas pontes estaduais nas classes de 24 toneladas. Isso porque foi mudada a relação de trechos com restrição para a circulação a fim de adequar o trânsito às condições atuais da malha rodoviária. E essa portaria normativa, a 130/120, foi emitida em setembro e disponibilizada a nova lista de segmentos disponíveis para circular nas pontes gaúchas. E segundo o portal da CNN Brasil, a polícia investiga maus tratos a 49 cães da raça Pug encontrados na casa aqui no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil Gaúcha investiga a denúncia de maus tratos que terminou com o resgate de 49 cães da raça Pug na cidade de São Sebastião do Caí, no interior do estado. A delegada Cleusa de Oliveira começou a averiguar, na quarta-feira, os laudos dos veterinários que examinaram os animais. E tudo começou na última sexta-feira, quando um grupo de 17 protetores de animais invadiu a casa onde os cachorros estavam e capturou os animais. E nas fotos e vídeos é possível ver o local com um acúmulo de fezes e também o xixi, e machucados também, alguns bichos machucados. E a polícia, para a polícia, os ativistas assumiram que entraram no local sem permissão. E agora a gente segue com informações porque um outro caso policial é investigado na cidade de Guaíba. Com informações do portal do Correio do Povo, um trio que ameaçou e agrediu um candidato a prefeito na cidade foi preso pela Polícia Civil. Os suspeitos extorquiram a vítima mediante o uso de violência e cobravam uma dívida que, em tese, era devida. E após rápida investigação, dada aí a cabo pela delegada Caroline Calegari, ficou aí evidenciado que esses 3 suspeitos cometeram o crime de extorsão e eles foram presos após a Operação Cérebro, realizada no dia de ontem. E segundo o portal Estúdio FM, caso Kiss ainda, segundo com depredações, familiares das vítimas da Kiss devem lacrar porta do prédio da boate. Segundo a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, deverá fechar de maneira definitiva, nos próximos dias, a porta de entrada do prédio onde funcionava a Boate Kiss. O prédio, na Rua dos Andradas, se tornou um frequente alvo de depredações. E o caso mais recente aconteceu na terça-feira. Após a observação da ação, a Brigada Militar foi acionada. E agora a gente tem as informações da Serra e do Planalto para você, começando pelo portal Pioneiro, porque o ministro Tarcísio da Infraestrutura garante que o início das obras do Aeroporto Regional da Serra começarão no ano de 2022. Segundo ele deu uma entrevista aí, existem discussões sobre os envoltos, né, os projetos que estão aí ao redor. E numa reunião almoço promovida pela Câmara de Indústria e Comércios de Caxias do Sul, o anúncio veio aí que em 2022 as máquinas estarão em Vila Oliva, iniciando esta obra importantíssima para toda a Serra Gaúcha. E segundo o portal Estúdio FM, um homem é preso tentando transferir R$1 milhão em Bento Gonçalves. Segundo a Polícia Civil de Bento Gonçalves, que ajudou a desvendar um esquema bilionário de desvio de dinheiro na quarta-feira, ontem, dia 7. A descoberta só foi possível depois que um homem tentou fazer a transferência de R$1 milhão na agência de um banco da cidade. E de acordo com o delegado Arthur Ruguesi,
titular da Delegacia de Polícia do Pronto Atendimento, o esquema fazia parte de uma fraude que conseguia desviar mais de 2 bilhões de reais de contas jurídicas da instituição bancária. Os criminosos usaram hackers para fazer a transferência de dinheiro para centenas de contas de laranjas em todo o Brasil. Um deles era um homem de 35 anos, morador de Bento Gonçalves, que recebeu R$1 milhão na sua conta. Muito bem. E a gente segue com informações da economia de uma das mais importantes empresas da Serra Gaúcha. A Randon promoveu uma reestruturação societária das suas operações junto às Suspenses e também as filiais da Castertech. Isso porque, após aí uma migração de ativos e passivos avaliados em mais de 175 milhões de acervo líquido pela Ernst Young, a Randon fez uma movimentação e passou as suas operações para o aporte da Castertech. De acordo com a companhia, isso vem de encontro ao atual cenário do mercado, já que as duas empresas trabalham com o setor de autopeças. Na questão operacional, não haverão mudanças, é apenas uma questão burocrática a nível de mercado. Ainda não se sabe se a marca Suspenses continuará existindo ou todas ficarão abrigadas sobre a chancela da Castertech. E segundo o portal Pioneiro, uma notícia boa, o Parque da Serra, que já recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes, terá loja no aeroporto Salgado Filho. A Snowland de Gramado inaugura uma loja no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir de hoje, quinta-feira. Segundo o batizado de Snowland Magic, a unidade está localizada na área de desembarque. O objetivo do investimento é, além de comercializar ingresso para o Parque de Neve, apresentar as rotas de passeios da Serra e comercializar souvenirs temáticos do parque e também de Gramado. Informação para Caxias do Sul, a Prefeitura libera a prática esportiva e de atividades físicas. Contudo, impõe uma multa para quem não usar máscara. A informação é do portal Estúdio. E na edição extra do Diário Oficial do município, saiu o decreto 21.207, que altera e acrescenta dispositivos. Shopping centers também poderão voltar a funcionar das 7 às 22, com acesso limitado a 30% da capacidade. E o uso de máscara é obrigatório, sob o risco aí de pagamento de multa. E segundo o portal Pioneiro, com 500 presos em casa, aguardando tornozeleiras, o secretário fala em zerar déficit em Caxias do Sul até dezembro. Monitorar até dezembro cerca de 500 apenados que aguardam em casa por tornozeleiras eletrônicas em Caxias do Sul. Esse foi o compromisso assumido pelo secretário estadual de Administração Prisional, César Fastioli, em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã da quarta-feira. A instalação dos equipamentos atrasou em razão da pandemia do coronavírus. E também, na entrevista, Fastioli também respondeu que a limitação para a construção da cadeia pública no distrito do Apanhador deverá ser lançada no início de 2021. E agora uma informação que vem diretamente de Passo Fundo, mostrando a eficiência da Polícia Rodoviária Federal. Em patrulha realizada na BR-285 no dia de ontem, os policiais identificaram um veículo Sandero que havia sido roubado um dia antes em Santa Catarina. Após iniciar aí a ordem de parada, o motorista do Sandero não respondeu ao chamado da polícia e fugiu. Com isso, iniciou-se uma perseguição. O Sandero acabou contornando um canteiro na contramão e acabou sendo abandonado num barranco. O motorista fugiu pelo mato e se escondeu, e a Polícia Rodoviária Federal recuperou o veículo roubado. E agora temos as informações do Correio Livre, isso, Thiago? Exatamente, a capa do Correio Livre, Beto Guidini. E aí nós temos aí os destaques da capa do Correio Livre, que vai reabrir os parques das águas termais em Nova Prata, e também a Polícia Federal no combate à pornografia infantil acaba prendendo o homem na nossa cidade. E o caderno também destaca aí os candidatos ao Executivo de Guabiju, São Jorge e Veranópolis. Correio Livre, informação de fato. Um abraço para a Andréia e para o Jefferson, nossos parceiros. E agora nós vamos para as notícias da nossa região. E começamos por
Nova Prata, segundo o portal Estúdio FM, Nova Prata publicará edital da Lei Aldir Blanc. O município de Nova Prata teve seu plano de trabalho aprovado pelo Ministério do Turismo e irá beneficiar o setor da cultura, que também sente os impactos provocados da pandemia da Covid-19. O edital, de chamada pública, exclusivamente para o inciso 2 da Lei Aldir Blanc, deverá ser publicado hoje, dia 8 de outubro. A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer prevê um encontro presencial na mesma noite, hoje às 19h30, no auditório da Casa da Cultura, para esclarecer possíveis dúvidas dos interessados a participar deste projeto. E ocorre no próximo sábado, dia 10, o lançamento da plataforma de vendas pela internet, que foi promovida aí pela ACIV, Associação Comercial, Cultural e Industrial de Veranópolis. Às 20 horas, o marketplace será lançado. A vinda do portal permitirá a exposição de produtos de maneira organizada e também os pagamentos através de plataformas digitais. E as principais vantagens aí é que vai ter abrangência de Veranópolis, Cotiporã, Fagundes Varela e Vila Flores. Então, uma plataforma regional de e-commerce sendo lançada nesse próximo sábado. E segundo o portal Estúdio FM, falando de Vila Flores, um Cine Drive-In será realizado no município de Vila Flores em comemoração ao Dia da Criança. A reinvenção está sendo protagonista do ano de 2020 e por conta da pandemia do coronavírus, muitas atividades tradicionais tiveram que ser reprogramadas. O exemplo é o Dia das Crianças, que é comemorado no próximo dia 12 de outubro. A data sempre foi celebrada com muitas brincadeiras e, entretanto, com este ano, isso não é possível e foi imperativa a adaptação dessas atividades. Assim sendo, a Escola Municipal de Educação Infantil Nostri Bambini, junto à Secretaria da Educação de Vila Flores, promoverá no próximo domingo, dia 11 de outubro, o Cine Drive-In, estrelando o filme Pets. A atividade acontecerá no Centro de Eventos Pinheiro Seco, com início às 19 horas. Medidas de segurança para evitar a propagação da Covid-19 serão observadas pelos organizadores do evento. Informação sobre a educação. O Colégio São Luís Gonzaga, em Veranópolis, prosseguirá com aulas remotas. Apesar do calendário do Estado trazer aí a possibilidade do retorno das aulas presenciais, a escola permanecerá atendendo apenas à distância até que haja novas especificações por parte do governo. Então, não retornará às atividades presenciais. Agora uma notícia sobre vereadores de Fagundes Varela. Segundo o portal Estúdio FM, os vereadores de Fagundes Varela aprovam redução de 42% nos salários do cargo a partir de 2021. A sessão ordinária número 17/2020 da Câmara Municipal de Vereadores de Fagundes Varela foi realizada na última terça-feira, 6 de setembro, e houve aprovação do projeto de lei que reduz em 42% os salários dos vereadores, mas a partir de janeiro de 2021. Na situação, a aprovação da diminuição foi feita por 7 votos a favor contra 1. Com essa diminuição, o salário, que é atualmente de R$ 2.089, passará a ser de R$ 1.200. E a proposta foi apresentada pela mesa diretora. Muito bem, um bom exemplo aqui da região. Tomara que se propague pelas demais câmaras municipais para fim de poupar recurso. E agora nós vamos com as informações dos boletins epidemiológicos e, na sequência, mais uma matéria especial para você. Começamos pelo Nova Prata. Nova Prata, confirmados ativos 47 pessoas, recuperados 740, óbitos 6, recuperação domiciliar 45, confirmados em hospital 2, aguardando resultados 26, e enfermaria 1 pessoa. Isolamento domiciliar são 156 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 24, casos curados 20, casos ativos 4, exames realizados foram 255, casos suspeitos em isolamento domiciliar 14. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 6, pacientes curados 62, total de casos confirmados 68, cotiporanenses sob monitoramento
38. Pela cidade de André da Rocha. Casos ativos, não temos mais nenhum. Casos em isolamento, 7. Casos confirmados, 31. Casos curados, 31. Casos suspeitos, 2. Casos descartados foram 64. Pela cidade de Nova Bassando, casos confirmados, 459. Casos curados, 448. Casos negativos, 820. Casos hospitalizados, 2. Óbitos, 3. Casos em isolamento e monitorados, 80. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 487. Recuperados 473. Casos negativos 1.600. Óbitos foram 5. Hospitalizados temos 2. Em outros hospitais não temos nenhum. Pela cidade de São Jorge, confirmados por exame 148. Isolamento domiciliar 5. Curados 146. Óbitos foram 4. Pela cidade de Paraí, confirmados 445, curados dos 427. Internações não temos nenhuma, óbitos foram 5. E casos em monitoramento são 40 pessoas. Muito bem, Beto Guidini, a gente vai dando o encerramento no Conecta News de hoje, mandando um abraço para o João Pedro e para a Iria Gotardo, que nos acompanham em Toledo nessa manhã. E agradecendo a sua audiência, relembrando que amanhã no Conecta News receberemos os candidatos à Prefeitura de Nova Araçá, dando sequência às nossas entrevistas. Eu retorno para você ao meio-dia com o Expresso Meio-Dia. Até amanhã, Beto Guidini. Até amanhã, Thiago. Agora são 9h53. O Conecta News volta amanhã a partir das 8 horas da manhã. Mas, encerrando o Conecta News desta quinta-feira, 8 de outubro, teremos uma matéria do Acontece. Falamos sobre que, nas últimas semanas, foram lançados em Nova Prata o novo guia de turismo e o novo guia gastronômico. E no quadro Acontece de hoje, o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Everson Marca, nos explica mais sobre estes projetos. A todos um bom dia e até amanhã. Nas últimas semanas, aqui no município de Nova Prata, foram lançados os guias de turismo e o guia gastronômico. E nesse quadro Acontece, a gente te apresenta um pouco mais sobre esses novos projetos. Em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, que tivemos aí na semana passada, o município de Nova Prata, então, programou o lançamento de um guia turístico, um novo guia turístico, com uma série de empreendimentos novos, né, que nós temos aqui na nossa cidade, que estarão alguns reabrindo suas portas, outros abrindo oficialmente suas portas para o atendimento ao turista. E também tivemos o lançamento de um guia gastronômico, né, que reuniu em torno de 50 empreendimentos aqui da cidade que trabalham com a questão da gastronomia. Então foram esses dois guias que foram lançados aí na semana passada. O guia turístico de Nova Prata, ele teve esse slogan Nova Prata para ver e sentir, construído conjuntamente entre a equipe da secretaria, os empreendedores e também o pessoal que faz assessoria aqui para o município de Nova Prata, seja através da Atua Serra, né, que é a nossa assessoria para o turismo, seja a assessoria de imprensa, né, aqui da nossa prefeitura. Então foi a 4 mãos, vamos dizer assim, ou a muitas mãos, que foi construído esse slogan Nova Prata para ver e sentir, né? E retrata um pouquinho do que o pessoal entende que Nova Prata tem a oferecer em termos de turismo para quem nos visita. Nova Prata sempre foi reconhecida como a capital nacional do basalto. Em determinado momento ela usou um slogan Cidade Cultura, posteriormente terra de águas termais, mais antigamente capital da ecologia. Então, em diversos momentos da história, né, esses outros slogans foram utilizados e neste momento, né, se construiu esse Nova Prata para ver e sentir, que é um slogan que vai valorizar o nome da cidade, né? Nova Prata é tudo isso, ela é capital da ecologia, ela é capital nacional do basalto, ela é terra de águas termais, ela é uma cidade de cultura, mas
né? Tudo isso nós entendemos que está reunido nesse slogan, Nova Prata, né? Que é um nome bonito para se divulgar, e no slogan para ver e sentir. Os guias, eles ficam disponíveis nos nossos hotéis, especialmente, né? Porque é a porta de entrada para a maioria dos nossos turistas. Também nos principais atrativos eles vão estar. Por exemplo, lá no Parque de Águas Termais, né, onde a gente recebe muitas pessoas, lá as pessoas vão ter contato com esse guia para que eles possam visitar outros locais aqui na nossa cidade. E também nós utilizamos esse material para divulgação quando participamos de eventos de divulgação turística. Embora os eventos esse ano de 2020 eles foram a maioria cancelados, agora no mês de novembro nós temos um evento confirmado, que é o Festures, que acontece em Gramado, né, e do qual nós vamos participar. Então, naquele evento, nós levamos os materiais para divulgação. Nesses eventos que acontecem da área do turismo, lá estão presentes especialmente as agências, as operadoras de turismo do Estado e do Brasil, né? Então, é nesse momento que a gente utiliza esse material para fazer uma divulgação, né, de todo o potencial que nós temos aqui na nossa cidade, para que essas agências e essas operadoras de turismo, né, possam vender a cidade de Nova Prata. Bom, então eu quero aproveitar esse momento para convidar todas as pessoas que nos acompanham, né, para que visitem os atrativos turísticos, seja aqui da nossa cidade, seja da nossa região do Termas e Longevidade. Para quem desejar conhecê-los, né, pode pegar esse guia turístico, o guia gastronômico, também no nosso centro de informações, aqui na Praça da Bandeira, que vai estar reabrindo também nesta semana. Então, nós estamos preparando a reabertura para o atendimento ao turista, mas que também faz atendimento à população local. Então, quem se interessou, né, por conhecer todos os atrativos que fazem atendimento ao turista aqui na nossa cidade, podem visitar o nosso centro de informações e lá obter todas as informações necessárias para você fazer turismo na nossa cidade. Então, esse é o convite que a gente faz a todos vocês.